Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico, mais uma videoaula do nosso curso de Teologia Bíblica. E agora vamos para a lição número 6. A lição número 6 do nosso curso de Teologia Bíblica, o que a Bíblia diz, vai tratar de um assunto muito importante, que é a importância da igreja. Nós estudamos sobre a Bíblia, não é? Estudamos sobre a origem da Bíblia, suas divisões, o quanto a palavra de Deus é importante e perfeita, né? Nós estudamos sobre o pecado e sobre a grande salvação que Deus fez por meio de Jesus, e também estudamos o que precisamos fazer para sermos libertos dessa condenação espiritual muito terrível do pecado e estarmos com Deus, né? Prontos para aguardar a vinda dele e passarmos dessa vida para uma vida muito melhor, né? Mas claro, isso quando Jesus voltar. Por enquanto, não queremos partir dessa vida, que temos muita coisa para resolver aqui, né? Eu falei de uma maneira como que a gente já vai, né? Não é isso, né? Partimos daqui quando chegar a hora, claro, né? Mas o fato é que a preparação tem que ser já. Esse é o ponto, né? A preparação tem que ser já. Não deixe para a última hora, que não vai dar certo. Então, agora vamos ver sobre a igreja, porque o veículo que vai nos levar para o lar celestial é a igreja, né? É a igreja, né? Então, Jesus morreu pela igreja, ele comprou a igreja. Então, ele vem buscar a igreja. Então, onde é que você tem que estar? Você tem que estar na igreja. Então, vamos estudar sobre a importância da igreja. Veja aqui, eu coloquei essa imagem, essa foto, né? Igreja é isso, né? É uma comunidade de pessoas. Esqueça aquela visão do prédio com a torre, né? Com a cruz em cima, né? Esqueça, isso não é igreja. A tradição criou esse sistema de prédio, né? E ali você chama igreja. Não, biblicamente falando, isso não é igreja. Comunidade de pessoas unidas, sim. Isso constitui a igreja. Recordando um pouco, né? Nas últimas lições, estudamos que o homem começa uma nova vida na igreja de Cristo quando ele recebe o presente divino da salvação. Ou seja, quando você aceita Jesus, no sentido de se arrepender, de ser batizado, automaticamente você inicia a vida na igreja de Cristo. Jesus é quem coloca você na igreja, né? E também vimos sobre a divisão religiosa e que Deus em Cristo nos deixou uma igreja, né? Existe apenas uma igreja. Bem, essa lição apresenta o que a Bíblia diz sobre a importância da igreja. Bem, a igreja é importante por quê? Então, 2 pontos. Primeiro, cumpre o propósito de Deus. A igreja, ela foi deixada por Deus e ela cumpre um propósito eterno de Deus. E também ela tem uma elevada missão a desempenhar. Não existe um corpo de pessoas, uma instituição espiritual de uma missão mais importante nesse mundo do que a igreja. Não existe. Nada é mais importante nessa terra do que a igreja, que o Deus Criador de todo o universo deixou aqui no nosso meio, né? No nosso mundo. Então, vamos estudar a missão da igreja nesses 2 aspectos. Primeiramente, que ela cumpre o propósito de Deus, e depois a sua missão. Então, vamos começar primeiro sobre o eterno propósito de Deus. A igreja cumpre o eterno propósito de Deus. A Bíblia ensina que a igreja cumpre o eterno propósito de Deus. Então, onde é que está isso? Então, a gente vai para o livro de Efésios. Você está com sua Bíblia? Se estiver, pode me acompanhar. Efésios, capítulo 3, versículo 9 e 11. Diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, nos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a igreja cumpre o eterno propósito de Deus. Que propósito é esse? Deus criou o homem para quê? Só para viver, casar, ter filhos e morrer? Não, Deus quer você para Ele. Ele quer que nós vivamos com Ele eternamente, né?
Esse é o propósito de Deus, servi-lo, é que nós possamos servi-lo e glorificá-lo e beneficiar-se com as suas bênçãos, né? Então nós temos aqui Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6, que diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Escolheu quem? O ser humano. Deus escolheu o ser humano. Aqui não está falando de pessoas, né? Claro que algumas pessoas até podem entender. Aqui não está dizendo que Deus escolheu fulano e cicrano e não Beltrano, nada disso. Ele escolheu o ser humano antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, ou seja, Deus nos deu um destino. Qual é o nosso destino? Ele, Deus, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então nós somos adotados através de Cristo e passamos a ser filhos de Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1, 4 a 6. Veja aqui qual é o propósito de Deus. Ele escolheu a humanidade para Ele, né? E claro, o livro de Gênesis, né? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 26 e 28, que vai dizer: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus nos criou, não foi assim com os animais, mas com o homem foi. Criou a sua imagem para reinar sobre a terra. Então Deus escolheu a humanidade para viver com Ele, né? Mas nós sabemos que a história teve um problema, né? Depois que Adão pecou, perdeu essas bênçãos. A humanidade perdeu essas bênçãos. A humanidade ficou separada de Deus. Nós estamos separados de Deus, né? Nós estamos aqui na terra, Deus está nos céus. Não era assim na criação. Na criação, Deus e o homem estavam na mesma dimensão. Você entende isso? Na criação, Adão, Eva, Deus estavam na mesma dimensão. Não havia essa separação de terra e céus. Mas agora, ou seja, Deus criou os céus e terra. Claro que havia céus e havia terra. Eu estou dizendo que ambos estavam no mesmo sentido de espaço. Mas agora estamos separados, né? Nós estamos aqui na terra e Deus está nos céus. Então, o que fez Deus? Deus começou, repare aqui, né? Deus começou a preparar um plano para que o homem pudesse voltar à sua antiga posição com serviços e bênçãos renovados. Esse plano não é lá no céu, não, é agora, é aqui na terra. E para consumar o seu eterno propósito, desde os séculos ocultos em Deus, como vimos em Efésios, é que foi feito esse plano. Então, nós começamos a aprender sobre esse plano com a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. O tempo e os esforços gastos no planejamento de qualquer coisa mostram a sua importância. Por exemplo, a pessoa que quer formar-se em medicina, por exemplo, quanto tempo ela estuda? 1 ano? 2 anos? Não, precisa estudar, às vezes, mais de 5 anos, né? Devido à importância dessa profissão. Vai trabalhar com vidas, né? Então, isso é muito sério. Ninguém ia querer fazer uma cirurgia com um médico que só tem 1 ano, jamais, né? Então, quanto mais tempo gasto, mais importante é aquele empreendimento, né? Então, Deus considerou a igreja tão importante que Ele a planejou quando? Desde quando? Desde os séculos passados, desde o ano 1800, desde Abraão, desde Moisés? Não, desde o começo dos tempos. O esforço de Deus para consumar esse eterno propósito mostra a importância da igreja, né? Então, a igreja não é uma mera organização criada pelo homem para a pessoa se reunir no domingo, ouvir a mensagem e ir embora. É uma coisa que foi criada por Deus e deve ser a nossa vida, né? A igreja deve ser a nossa vida. Então, depois de ter sido planejada desde o início, a igreja foi prometida na era patriarcal, na época de Abraão, Isaac, Jacó, foi prometida, né? Deus prometeu que através de Abraão toda a terra seria abençoada. Isso foi também profetizado na era judaica, né? Os profetas profetizaram a vinda do reino eterno, que abrangeria toda a terra.
foi preparada nos dias de Cristo. Jesus disse, João Batista também pregava: arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus, e se tornou realidade presente na era cristã. Quando em Pentecostes o Espírito derramado, os apóstolos pregaram, começou o reino, começou a igreja do Senhor. Então, note que tudo tem uma sequência, tudo tem uma lógica, né? Deus esteve o tempo todo trabalhando para deixar a sua igreja, mas que pena que os homens fizeram uma confusão tão grande, né? Tanta divisão, tanta igreja. A gente vai estudar mais sobre essa parte da divisão religiosa e como podemos, de certa forma, entender e simplificar isso, ficando com o que temos na Escritura, né? Bem, vamos ver e estudar mais sobre esse plano. Vemos aqui a igreja, ela foi prometida na era patriarcal. Temos aqui uma ilustração, né, como se fosse Abraão, né? Abraão foi um patriarca. Ele recebeu a promessa. Durante a era patriarcal, o primeiro período da história da humanidade, digamos, Deus começou a desdobrar gradualmente o seu eterno propósito em relação à igreja. Por exemplo, ele prometeu fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação, por intermédio da qual Cristo viria e abençoaria todos os povos da terra. É muito importante essa passagem do Antigo Testamento para entender todo o plano de Deus, desde a época antiga de Abraão, do Antigo Testamento, até agora. Em Gênesis, capítulo 12. Veja o que Deus vai dizer para Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te grande serei o nome. Essa nação seria a nação de Israel. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entenda bem essa promessa de Deus. Como é que a partir de Abraão e da descendência dele, toda a terra seria abençoada? Exatamente. O povo que veio de Abraão foi o povo de Israel, e de Israel nasceu o reino para abençoar toda a terra. E esse reino é exatamente a igreja que estamos estudando. Mais tarde, o apóstolo Paulo ensinou que todas as nações receberiam a bênção prometida, ou receberam a bênção prometida, como membros da igreja do Senhor. Lembre que a igreja começou para todas as nações a partir de Jerusalém. Vamos estudar melhor sobre isso, né, nessa lição. Então, nós temos aqui o livro de Gálatas. Vamos ver aqui, Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículos 7 e 9. Aqui está, vamos ler. Diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Versículo 7. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Então, Paulo está dizendo aqui que já aqui em Abraão, Deus já adiantou a mensagem do Evangelho. Em ti serão abençoados todos os povos. Veja, isso é Gálatas. Paulo está citando a passagem que nós lemos aqui de Gênesis. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, aqui Paulo está dando a explicação desse texto de Gênesis, mostrando que agora pela fé recebemos as bênçãos de Abraão. Também temos o versículo 14, onde ele vai dizer: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Você pergunta, mas gentios? Quem são os gentios? Gentios eram todos aqueles povos que não eram da nação de Israel, não eram judeus, né? Então, para que chegasse a todos os povos, é isso que ele está dizendo. Em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Exatamente. Veja nós somos brasileiros, nós não somos de Israel, nunca fizemos parte do povo de Israel. Recebemos então as bênçãos prometidas através de Cristo, né, para todas as nações. É isso que está dizendo o texto. E por último, temos aqui o versículo 26 e 29, que vai concluir dizendo: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então veja agora que ele diz, olha: então não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um
em Cristo Jesus. Então, veja, não tem mais negócio de nacionalidade, judeu, Israel, brasileiro, palestino. Todos em Cristo, todos são membro de uma única nação, a nação de Deus, o reino de Cristo. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Veja que Paulo está ligando agora, né, as bênçãos em Cristo com a promessa que foi dada a Abraão. Então, nós vimos que a igreja foi prometida aqui, né? Foi prometida a igreja na era patriarcal, porque a bênção se estenderia para todos os povos. E a igreja, atualmente, onde é que ela está? Está em todos os povos, né? Em todos os continentes, em todos os países, nós temos igrejas, pessoas reunidas em nome de Jesus. E você está sendo convidado aqui, se você ainda não faz parte, você está sendo convidado a fazer parte da igreja de Jesus. Calma, não confunda. Não estamos dizendo para fazer parte de nenhuma denominação, nenhuma organização humana. Estamos falando da igreja que Jesus estabeleceu. E essa lição nós vamos começar a estudar melhor sobre a igreja, como foi o seu início, né? E mais tarde também vamos estudar mais sobre a organização e o que a Bíblia ensina sobre a igreja. Agora vamos ver na próxima aula. Não vamos deixar esse vídeo tão longo, né? Na próxima aula nós vamos ver sobre a igreja profetizada na era judaica, né? Os profetas receberam a mensagem de Deus e profetizaram sobre a vinda de um reino eterno. E a nação de Israel esperava esse reino, o qual se aproximou nos dias de Cristo e foi estabelecido. Então vamos estudar isso na nossa próxima videoaula. Parabéns, fica comigo, vamos continuar nossos estudos.